Boa tarde, tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de empreendedorismo, tá? E hoje aí é um dia especial para nós, porque a gente percebe o seguinte, que quando alguns contratos estão acabando, muito aprendiz procura o professor, tanto eu quanto o João, o Adriano e os demais, para perguntar a respeito do empreendedorismo, porque ele aprende muito aqui com a gente e às vezes ele já quer sair e não quer entrar em outra empresa, né? O contrato dele acabou. E o fato do contrato ter acabado para ele pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu para ele naquele ano, né? Porque ele já está pensando em empreender, em criar o próprio negócio. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de empreendedorismo, fazer uma introdução breve sobre uma coisa chamada padrão empreendedor. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro do empreendedorismo, nós vamos definir uma coisa chamada padrão empreendedor. O que é o padrão empreendedor? É o que todo empreendedor tem em comum. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, a Universidade de Harvard pegou alguns pesquisadores e mandaram eles pelo mundo. Então ele foi entrevistar desde empresários como Silvio Santos, Roberto Justus, o próprio Donald Trump e outros empresários grandes, assim como o cara que vende picolé, o cara que vende coco na praia, que vende miçanga. Eles queriam ver o seguinte: se existe uma coisa chamada padrão empreendedor, se daria para definir um padrão que todos esses acabam seguindo, porque independente do tamanho do negócio, do tamanho do tipo de negócio que aquele empreendedor está, existe um padrão, existe alguma coisa que é em comum entre eles. E aí eles definiram três, tá? A primeira chama-se visão. Segunda, coragem e competência, tá? Esses três termos formam uma coisa chamada padrão empreendedor e eu vou explicar um por um para você. Vamos lá. Primeiro, visão. O que é visão? Quando se fala em empreendedorismo, visão é enxergar uma coisa que ninguém está vendo, é enxergar aquilo que às vezes ainda não está pronto. Quer um exemplo? Imagina comigo que agora, aí na sala da sua casa, onde você estiver assistindo, entrasse aí uma pessoa, colocasse 2 cavaletes e um tronco de árvore. Um tronco bruto de árvore. E aí logo em seguida entrasse um escultor com ferramentas, né, marreta na mão, formão para começar a esculpir, e aí você vai e pede para aquele escultor esculpir naquela madeira o rosto de Cristo. Pensa comigo, esculpir o rosto de Cristo não é tão fácil assim, né? E todos os detalhes, esculpir um rosto não é fácil. Só que na visão, na visão daquele escultor, na verdade, quando você fala para ele que você tem que esculpir, que você quer que faça o rosto de Cristo, na visão dele, o rosto de Cristo já está pronto, ele só precisa retirar os excessos. Então, isso é visão. Visão é enxergar uma coisa pronta. É aquele cara que passa na frente de um comércio, ele já enxerga aquele comércio aberto, a porta aberta e ele trabalhando lá dentro, embora às vezes não tenha nada. Tá? Então, isso é visão, é enxergar aquilo que ninguém enxerga. Isso é para poucos, hein? Poucas pessoas têm essa característica de conseguir enxergar as coisas prontas. Outra coisa é coragem. Para empreender tem que ter coragem. Para empreender tem que ter coragem, porque você vai trabalhar muito mais. Não pense você que o empreendedor é aquele cara que é o último a chegar na empresa e o primeiro a ir embora. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. E detalhe, ele ainda trabalha nos finais de semana, ele trabalha à noite quando está todo mundo dormindo. Muitas vezes o empreendedor está pensando no que vai criar. Ele chega em casa e a rotina dele não acaba. Ele pode até desligar o celular, mas a mente dele é muito difícil desligar, a mente do empreendedor. Então tem que ter coragem para empreender. Para você empreender, na verdade, você tem que ter coragem para mudar o seu estilo de vida. Empreendedorismo é um novo estilo de vida. Um estilo de vida mais controlado, mais regrado, né? E por último aí que eu posso destacar para vocês é competência. O empreendedor ele precisa ser competente. Gente, não tem como. Então, existe uma pesquisa do Sebrae que diz o seguinte, que a cada 10 empresas que abrem no Brasil hoje, só 2 conseguem passar de 5 anos. Então, o índice de sucesso é só 20%. E aí você já deve ter ouvido aquele ditado que as pessoas diziam o seguinte, que uma empresa só começa a dar lucro depois de 5 anos. Eu já ouvi muito isso, mas é uma mentira. Na verdade, esse ditado aí que as pessoas dizem está baseado nessa questão, né? Nessa questão do sucesso empresarial, tá bom? Agora eu quero destacar para vocês, já que a gente falou de competência, algumas competências que é necessário o empreendedor ter no seu dia a dia. E a primeira competência é liderança, ele precisa liderar. Aí você diz assim, mas professor,
Eu estou montando um negócio sozinho. Como é que eu vou liderar? Eu não tenho um empregado para eu poder liderar. Você tem que ser o seu líder. Você se autolidera. Você precisa se liderar. Deixar de procrastinar. Saber que você tem horários a cumprir. Saber que você precisa atender o seu cliente no menor tempo possível. Tá? Você precisa ser líder de você mesmo para poder empreender. Segunda coisa, gestão, né? Depois de um tempo, quando você começa a crescer, as pessoas começam a chegar a você, as pessoas começam a se aproximar, ou então você começa a ter contato com fornecedores, começa a ter contato com o cliente, e a gestão de pessoas nessa hora é super importante. O empreendedor não pode perder a cabeça por qualquer coisa, o empreendedor não pode ser mal criado e responder mal, ou responder um cliente mal no momento que ele não está bem com ele mesmo. O empreendedor ele precisa gerir pessoas e gerir a ele mesmo, e aí tem um desafio enorme para gerir pessoas. Pensa comigo. Lidar com pessoas é difícil? Claro que é. Lidar com pessoas é sempre difícil e complicado. Principalmente quando a pessoa difícil é você. Às vezes nós somos a pessoa difícil nos negócios, né? Então a gente precisa se liderar por isso. Outra coisa, para você ter uma ideia, o empreendedor ele precisa conhecer, por mais que você não goste, mas você precisa conhecer um pouco de contabilidade. Quem passa pelo ProJovem tem aula de contabilidade com o Eduardo, com o João, e sai daqui pelo menos tendo uma ideia, uma noção do que é contabilidade. Inclusive a contabilidade que é ensinada no ProJovem, vocês sabem melhor do que eu, que supera de muitos cursinhos por aí, né? Então, quando se fala em contabilidade, é importante você ter essa noção. É mais uma competência. Outra competência, matemática. Saber fazer conta, saber calcular margem. Aí você fala assim, mas eu não gosto, eu odeio matemática. A maioria das pessoas dizem isso. Às vezes você pergunta numa sala de aula para 60 alunos, quem gosta de matemática levanta a mão. No máximo só levanta o dedinho, assim, 1 ou 2 levanta o dedinho. Porque eles não gostam. E isso, você vê que assim, se começa já a fadar uma empresa que está começando, na verdade, a fechar, a quebrar, porque se você não sabe calcular uma margem, se você não sabe calcular os seus lucros, se você não consegue calcular, tem gente que tem dificuldade para fechar negócios e dar preço. Você tem que calcular, fazer margem, né? Então, vamos avançar mais um pouquinho, então. Para empreender, você pode empreender aí de 3 formas, tá bom? A primeira forma para se empreender, você pode empreender por oportunidade. Surgiu uma grande oportunidade, você abraçou ela. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Eu conheço uma pessoa que ele comprava muito, ele tinha uma marcenaria e ele comprava de uma empresa grande que fornece chapas. E essa empresa, todas as chapas que tinha defeito, eles encostavam e iam guardando num galpão do lado. Ao ponto que esse galpão não cabia mais. Ele ia lá, retirava as chapas que ele queria, ele comprava só chapa nova. E aí o rapaz começou a falar, olha, eu tenho umas chapas aqui do lado que tem um defeito, você quer comprar? Ficava bem mais barato. E aí surgiu uma oportunidade de negócio para ele. Ele falou o seguinte, olha, e se você me vender esse estoque inteiro de chapas com defeito e eu levar para um outro galpão? Eu esvazio o galpão inteiro para você. O cara falou, beleza. Disso surgiu uma empresa, chama-se Chapa Forte. Alguns já devem ter até ouvido falar. E ele hoje vende chapas com pequenos defeitos, quase que 50% abaixo do preço de mercado. Vende muito, porque as chapas sempre continuam chegando com defeito. Ele agora vende essas chapas como um produto para uso normal. A pessoa que vai lá comprar só tira aquele pedacinho que está com defeito e tem uma chapa praticamente inteira de 2 metros por 2,5 para poder usar. Às vezes o defeito é na ponta. Veja só, oportunidade. Ele agarrou essa oportunidade. Você pode empreender também, se não for por oportunidade, por necessidade. Estou desempregado, preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. O que eu sei fazer de bom? Você tem que se perguntar. Sei fazer bolo de pote? Eu sei me comunicar bem. Se eu sei me comunicar bem, eu vou procurar vender algum produto. Então, gravar vídeos é uma forma hoje de empreender, né? Porque o youtuber hoje é uma forma também de empreendedorismo, né? As pessoas que estão dentro do YouTube aí fazendo anúncios e vendendo produtos. E a terceira forma de se empreender é por um sonho. Quando você vai empreender por um sonho, eu vou te falar uma coisa. Você não abre mão do que você já tem de renda. Então, assim, eu sonho em ser meu próprio patrão. Tá bom. Se você já tem um emprego fixo, fica no teu emprego e corre atrás dos seus sonhos. Até o ponto de você poder abrir mão daquilo. Mas enquanto você não puder abrir mão, vai lutando pelos seus sonhos. Então, o empreendedorismo pode chegar na sua vida de várias formas. Tudo bem? Gente,
Pra gente finalizar aqui, não dá mais pra gente ficar estendendo muito, eu vou deixar algumas dicas aí para vocês de livros que tem na internet, gratuito, é só você baixar em PDF, tem até audiolivro agora desses livros e que falam um pouquinho sobre essa vida dos empreendedores, tá? A primeira dica de livro é O Segredo da Mente Milionária, tá? É um livro excelente do T. Harv Eker. Pega esse livro, dá uma lida nele, escuta. Se você não gosta de ler, coloca ele, baixa ele em áudio, escuta esse livro. É muito legal. O empreendedor, uma das características aqui, que eu esqueci até de comentar anteriormente, o empreendedor, ele está sempre aprendendo. Ele tem que aprender constantemente. E a gente aprende como? Ou lendo livros, bons livros, ou ouvindo história de pessoas que já chegaram ao sucesso. Porque o empreendedor, ele tem que seguir modelos. Então, um dos modelos que a gente pode seguir são esses modelos que eu vou citar para você do livro. O Segredo da Mente Milionária, livro top, pequeno, rapidinho para ler. E o segundo livro chama-se Sonho Grande, da Cristiane Correia, que conta a história do George Paul Lehmann. Vou dar uma breve explicação aqui desse livro. Só para você ter uma ideia, o George Paul Lehmann, com 30 anos, já tinha quebrado 2 vezes. Já tinha falido 2 vezes. A primeira vez ele faliu, porque ele quebrou a empresa, e da segunda vez ele foi demitido da própria empresa. Você tem ideia do que é isso? E hoje ele é um dos homens que possui aí um dos maiores patrimônios do mundo, as maiores empresas do mundo hoje estão no controle de George Paul Lehmann. E um detalhe, ele é brasileiro. Vale muito a pena essa história. Sonho grande. E o próprio George Paul Lehmann, ele fala o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Esse é o meu recado para você. Um abraço. Fica com Deus.